Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Vocês, se não me entenderem, pode me interromper, tá? Pode perguntar, pode se colocar, sem problema algum. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 31. Proveito dos sofrimentos para outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Resposta: sim, é uma resposta de São Luís, uma resposta pequena. Podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material dos seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís. Então, o nosso sofrimento pode ser proveitoso tanto moralmente quanto materialmente para os outros, né? Quando damos o exemplo, é moralmente. E quando, mesmo assim, ajudamos as pessoas, pode ser proveitoso moralmente. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que nos proteja e que envie os seus emissários para que, sustentados por eles, possamos ter uma manhã agradável e proveitosa em nossa casa de amor, estudando o Livro dos Espíritos. Em nome do nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa, e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 408, não é? Paramos na 408. Caramba, tá molhado aqui. Tem um paninho aí? Um paninho, um guardanapo, tem água aqui. Nós estamos falando sobre os sonhos, né? Estamos no capítulo dos sonhos. Aí a pergunta 408 do Livro dos Espíritos. Parece-nos algumas vezes ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm relação alguma com aquilo que nos preocupa. De onde isto se origina? Vocês já escutaram palavras, frases, que parece que não tem nada a ver, vem na cabeça de vocês? Já ouviram? Então ele está perguntando qual é a origem disso? Aí eles respondem. Sim, até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Nós falamos semana passada que toda vez que o corpo começa a amolecer, daquela modorra
Modorra, a palavra é modorra, ele fica meio mole, meio barro, meio tijolo. Se você pegar no dicionário, é a mesma coisa, modorra, madorna. No outro dia eu falei isso, a pessoa falou para mim, é madorna. Aí eu peguei no dicionário, tá modorra, madorna, as duas palavras estão corretas. É samambaia ou sambambaia? Tá vendo? As duas estão corretas também. Samambaia ou sambambaia? O português é enjoado. É bueiro ou boeiro? Vamos lá, então vamos para o livro dos Espíritos, que é mais fácil do que o português. Então, quando o corpo relaxa, pronto, relaxou o corpo, nós não queremos ficar prisioneiros do corpo. Eu sou espírito que estou preso no corpo. Relaxou, eu saio do corpo. E nesse instante, eu estou saindo, eu escuto vozes em torno de mim, às vezes frases inteiras, de pessoas conhecidas. Nem sempre eu conheço dessa vida, conheço de outras vidas. São estranhos nessa vida, mas são pessoas bastante íntimas às vezes, que pertencem à mesma família espiritual. Somos amigos, tivemos relações estreitas em outras experiências. E eles estão na pátria espiritual. Nós vimos, vamos dar uma repassada bem rápida, que o sonho nada mais é do que a lembrança dos lugares que nós estivemos e das pessoas com que estivemos. O sonho é isso. Então o corpo afrouxou os laços, afrouxaram os laços do corpo, a gente sai do corpo e vai ao encontro dos nossos interesses do espírito. Nem sempre a gente lembra, porque o cérebro não aguenta os dois mundos, viver os dois mundos. Então é um impedimento físico. Tem pessoas que têm facilidade de lembrar, têm mais facilidade, outras têm dificuldade. Eu, por exemplo, não me lembro de nada. Fala. Isso, é igual aqui. Eu vou encontrar com alguém. Porque você quer encontrar com alguém, marcou com alguém, os dois têm um interesse. Não pode haver, tem interesse de ambos os lados. Então, basicamente é isso que a gente falou aí em 2 aulas sobre o sonho. Tem os sonhos fisiológicos. Você come muito, aí vai dormir, aí você não dorme direito, acorda, uma confusão medonha na cabeça, a barriga está cheia, não é? Então, é um sonho fisiológico, que a gente chama. 409. Frequentemente, num estado que ainda não é o de sonolência, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujos detalhes mais minuciosos apreendemos. Será isto um efeito de visão ou de imaginação? Já aconteceu isso com vocês também? Estão deitados, ainda não é o estado de sonolência, os olhos já estão fechados, aí aparecem algumas imagens, alguns rostos. Isso já aconteceu? Ele está dizendo, quando isso acontece, é fruto da nossa imaginação ou a gente realmente está vendo alguma coisa? O corpo estando entorpecido, o espírito procura quebrar suas correntes, transporta-se e vê. Se o sono fosse completo, isto seria um sonho. Entenderam? O corpo fica entorpecido. Ninguém quer ficar no corpo. Quando você que está batendo a vista aí, a Sandra não, está batendo cabeça aí, está quase, nem comecei, ela já está aí batendo cabeça, querendo sair do corpo. Aí dizem assim, o espírito vai estudar nada, quer se mandar, vai embora, larga o corpo aí e vai embora, não aprende. Então o corpo relaxou, às vezes a gente vem para cá, por exemplo, quando eu acabo aqui a aula,
Se eu sentar, eu relaxo. Fim do dia, eu estou muito cansado, eu dou uma relaxada, dou uma batida de cabeça mesmo. Eu não aguento assistir aula aí. E às vezes nem palestra. À tarde, sábado é um dia que é o dia inteiro aqui trabalhando. Quando chega de 5 horas da tarde que tem a palestra, que eu sento ali, eu fico até com vergonha, eu levanto. Porque eu não aguento, porque eu relaxo o corpo, estou muito cansado. O espírito vai embora, o corpo dorme, não dá para prestar atenção. Então a gente relaxa. Então, às vezes a gente vem da rua, tem um choque fluídico, aqui tem uma outra vibração, uma vibração que acalma, que tranquiliza. Aí a gente senta, relaxa o corpo, dá uma cochilada. Vem do trabalho, vem da rua. Pô, mas agora você dormiu a noite toda, né? Dá para aguentar acordado um pouquinho. Então vamos lá. Mas relaxou, a gente sai do corpo. 410. Morrer é isso, morrer não dói. O corpo relaxa, o espírito sai do corpo. Só que a morte rompe o laço. No sono não, você está ligado pelo cordão fluídico. 410. Tem-se algumas vezes durante o sono ou na sonolência ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para retê-las, elas se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Entenderam a pergunta? Você está meio sonolento, aí vem uma ideia boa para fazer alguma coisa em casa, para fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Aí você dorme e acaba esquecendo. Mas de onde que veio essa ideia? De onde é que veio? Isso que ele perguntou. Tem-se algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para retê-las, elas se apagam da memória. Poxa, eu queria me lembrar daquilo, foi uma boa ideia que eu tive, foi uma coisa importante, não consigo. Mas de onde veio essa ideia? Elas são resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante este momento. São frequentemente também conselhos que outros espíritos dão. A gente esquece, muitas vezes, mas às vezes do nada a gente lembra, dias depois, não é? Passam dias e era isso. Ficou na nossa memória. São conselhos que outros espíritos dão. Ou é uma visão que você tem. Porque quando você sai do corpo, você tem uma visão diferente da vida. É isso aí. Então você sai do corpo, você vê as coisas diferentes, do ponto de vista espiritual. Aí vem a ideia. Aí você dorme, como esse cérebro é pesado, o corpo físico é pesado, você acaba esquecendo. Mas de repente ela surge. Aí você, puxa vida, eu sonhei com isso lá atrás, era isso mesmo, não é? Olha, o sono tem uma porção de segredos que o homem comum não dá a devida importância. Se a gente prestasse atenção nos nossos sonhos, na nossa noite de sono, a gente ia vencer muita dificuldade durante a vigília. Muitas coisas seriam vencidas. Você vai fazer uma compra, você vai tomar uma decisão importante na vida. Você não pode tomar uma decisão impulsiva. Alguém compra uma casa de hoje para amanhã? Você pode ter até o dinheiro, está querendo comprar uma casa, mas você analisa, você pensa, você procura. Você não vai... Até mesmo para comprar banana na feira, você olha a banana da uma barraca, olha da outra, escolhe e compra, não é? E foi para a feira para comprar banana. Então imagine as grandes decisões da vida. É importante você dormir, esperar um dia, uma semana, porque como espírito você vai amadurecendo aquela ideia e você vai vendo se realmente você vai fazer um bom negócio. Então, para tudo na vida, qualquer decisão, seja uma decisão material, seja uma decisão espiritual, moral, que você tenha que tomar. Tem que aguardar, tem que ter paciência.
Eu aprendi aqui na casa espírita não dar respostas imediatas. As pessoas às vezes me perguntam, querem falar alguma coisa importante, eu escuto e espero um tempo. Vamos pensar, que eu preciso amadurecer a ideia. Eu não posso dar uma resposta imediata, impossível, e ser uma resposta errada, errônea, que traga prejuízo para mim, para a casa ou para a pessoa. Então a gente espera, deixa passar uma noite de sono, vai conversar com os guias, a gente reza, pede inspiração, depois a gente toma a decisão. Então o sono influencia muito na nossa vida de vigília, assim como a vida de vigília influencia no sono. Se você tem um dia muito tumultuado, um dia briguento, você vai ter uma noite confusa. Então, uma influencia no outro. É importante, antes da gente dormir, a gente sentar à beira da cama, ler uma página edificante e depois fazer uma prece e dormir. Não dormir vendo televisão, vendo um filme violento, discutindo com alguém. O sono tem que ser tranquilo. Então, você descansar o corpo relaxar e você acordar bem. Às vezes você não acorda cansado, não parece que nem dormiu. É porque foi um sono tumultuado. O corpo se ressente do sonho. Aqui ele vai falar que, eu não sei se está nesse bojo de perguntas, como um balão amarrado num poste, o espírito está ligado ao corpo físico. A sacudidela do balão, o vento que leva o balão para lá e para cá, mexe no poste, repercute no poste, também os movimentos do espírito repercutem no corpo físico. Por isso a gente tem que dormir da melhor maneira possível. Pesadelos significa que você foi para um lugar ruim, você teve com espíritos ruins, aquelas perseguições. Aí o teu cérebro vai e traduz para um bicho, um monstro correndo atrás de você. Não tem monstro, mas tem espírito com caratonha feia, que te persegue. Aí você acorda assustado. Aí a pessoa vai e reza, né? Aí fica com medo, vai e reza. Então, a gente tem que orar antes, para ter uma boa noite de sono, acordar tranquilo, com o corpo descansado. Alguma pergunta? Então Kardec vai perguntar. Subpergunta A, da 410. De que servem essas ideias e esses conselhos, visto que se perde a lembrança e deles não se pode tirar proveito? É a consequência da outra pergunta, né? Nós até já explicamos, às vezes a lembrança vem dias depois. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Porém, geralmente, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Aí, é o que nós falamos. Então, ela volta no momento certo, mas muitas vezes é de interesse do mundo espiritual, coisa de lá, e não daqui da matéria. Estão entendendo isso? Então a gente tem que se ver como espíritos. Nós somos espíritos. Olha, o teu sapato não é o teu pé. Quem é mais importante, o sapato ou o pé? O pé, né? Você vai arrancar o pé e jogar fora? Mas o sapato você arranca e joga fora quando fica velho. O pé é mais importante. O espírito é mais importante do que o corpo físico. A gente precisa cuidar do corpo, porque o corpo é a morada do espírito. Se a gente cuida da nossa casa física, arruma, lava, o corpo tem que ser cuidado. Mas o espírito é tudo. O espírito é tudo. O pensamento é atributo do espírito. Sentimento, atributo do espírito. Então todos os sentimentos, pensamentos, a inteligência, os amores, a gente falou dos sentimentos, o amor, o ódio, tudo pertence ao espírito, não ao corpo. O cérebro é um instrumento. É um órgão
que expressa o pensamento e o sentimento do espírito. Aqui na casa espírita a gente está aprendendo a cuidar dos dois, né? 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está desprendido da matéria e age como espírito, sabe a época da sua morte? Pergunta boa, né? Eu vou dormir. Eu sei quando meu corpo vai morrer? Resposta: frequentemente ele a pressente. Frequentemente, quer dizer, não é sempre, mas com muita frequência ele pressente. Algumas vezes disso tem a consciência bem nítida, e é o que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí resulta que certas pessoas preveem por vezes sua morte, com uma grande exatidão. Então tem gente que sabe que vai morrer. O meu pai, por exemplo, sabia. Meu pai tinha saúde. Já faz muito tempo que ele desencarnou. Foi em 89. Nós estamos em 2024. Então tem aí 33 anos, né? 33? Acho que sim. Hã? Nós não estamos em 2024? 34 anos. Vamos fazer. 90, 2000, 2020, 35 anos. 35 anos. Ele era forte, estava bem de saúde e falou lá com os vizinhos que ia morrer e falou da morte dele como seria. E aconteceu exatamente, ninguém dizia que ele iria morrer. Nem eu. Fui pego de surpresa. E houve um crime, ele foi assassinado, morreu. Ele previu tudo direitinho como seria. Ainda falou que não sabia, ninguém ia descobrir quem era. Aí, que é isso, seu Milton? Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Ele previu. Tem os sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios. Que a pessoa prevê que vai morrer. Então, como espírito, a pessoa pressente isso. Pode pressentir. Não é incomum. Está perto de morrer, a pessoa sabe. Mas às vezes a gente também prevê a morte de alguém, né? A gente vê, fulano vai morrer, sonhei que fulano vai morrer, não é? Mas a gente prevê também. Quer dizer, está perto e a gente, como espírito, viu. Como é que eu sei? Eu saí do corpo e vi. Eu estou perto de morrer? Então, eu não tenho problema de morrer, não. Ó. (412) A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode ocasionar fadiga deste último? Foi aquilo que eu te falei. Então, olha só, mesmo dormindo, o repouso do corpo, a saída do espírito pode trazer cansaço para o corpo, fadiga para o corpo? Essa é a pergunta. Olha o que ele responde, foi o que nós falamos ainda agora. Sim, pois o espírito se mantém preso ao corpo, como o balão cativo se mantém preso à estaca. Ora, assim como as sacudidelas do balão abalam a estaca, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, dependendo para onde você vá e o que você faça, você pode acordar cansadíssimo. Muito cansado. Você estava numa atividade muito grande, muito intensa. Você imagine para onde vai o espírito que sai aqui dessa festa aí da frente, essa rave que tem aí, que a gente vê as pessoas
drogadas, caídas aí na rua, aí dormem, saem dali, dormem. Para onde vão esses espíritos? Eles saem do corpo, vão para onde? E quando acorda, como é que acorda? Acorda fatigado, cansado. Quando a pessoa bebe muito, vai dormir, aí acorda com dor de cabeça, acorda cansada, não acorda? Dizem que com gosto de guarda-chuva na cabeça. Eu queria saber o que é gosto de guarda-chuva na boca, né? Gosto de guarda-chuva na boca. Por que isso? Porque o corpo não repousa e o espírito vai para onde? Ele sai do corpo bêbado e vai para lugares terríveis. Ele não vai para lugar bom. E isso o corpo se ressente. O corpo se ressente de tudo isso. Tudo bem? Alguma pergunta? Vocês rezam para dormir? Rezaram hoje quando acordaram? É isso aí. E pede a Deus que tenha um bom dia, que a gente seja inspirado. Tem que pedir. A rua é cheia de armadilha. Você não sabe quem está na rua, quem está dirigindo. Da minha casa para cá, dá de carro uns 15 minutos. É perto. Mas quantas pessoas na rua? Quantas pessoas dirigindo? Aquela Avenida das Américas ali é um trânsito intenso. Muita gente na rua. Então eu preciso pedir proteção. Me ajuda, me protege, para eu chegar aqui em segurança. Eu acho que eu venho de lá de olho fechado. Se eu botar uma venda nos meus olhos, eu dirijo e chego aqui. Eu sei o caminho. Todo dia fazendo a mesma coisa. Mas eu rezo todo dia antes de sair de casa. Não deixe de fazer a minha prece. Rezar, fazer prece, oração, é a mesma coisa. Porque a gente precisa de ajuda, de proteção. A gente não sabe da segunda intenção do outro. Tem gente que não gosta da gente. Tem gente que tem inveja. Tem gente que tem ciúmes. E você não sabe quem é. Às vezes está do seu lado e você não sabe. Então você tem que se proteger. Você se protege como? Com oração. Aí passar um dia o mais equilibrado possível, cumprindo com os nossos deveres, e de noite, quando a gente for dormir, é a continuidade do cumprimento do dever. Então vamos aqui para um outro tema. Visitas espirituais entre pessoas vivas. Você pode ver uma pessoa viva, encarnada? Quem já viu? Não, ver todo mundo vê, a gente está se vendo aqui. Eu estou dizendo durante o sono. Olha só, do princípio da emancipação da alma. O que é emancipação da alma? Emancipar-se é sair do corpo. A saída da alma do corpo. Isso é emancipação da alma. Durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Porém, não são propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Então vamos lá. Eu não tenho duas existências, existência do corpo e existência da alma. A existência é uma só. São fases diferentes. Quando o corpo dorme, nós saímos do corpo e vamos nos relacionar com outros espíritos, que pode ser até encarnado. Quantas vezes a gente sonha com um filho, com o marido, com uma mulher, com um parente qualquer, e que está encarnado? Não é? Então pode haver um encontro, sim. Ele vai falar isso mais na frente. A gente pode até evocar um espírito encarnado e ele incorporar no médium, desde que o corpo esteja dormindo. Então, se a pessoa está dormindo
e você evoca aquela pessoa, ela pode vir, ela pode incorporar, ela pode dar comunicação. Isso pode acontecer. O que é o sonambulismo? O corpo sonâmbulo é o que anda dormindo. O corpo está dormindo e o espírito usa o próprio corpo para falar, de olhos fechados. E ele fala coisas, ele vê coisas que na vida de vigília, né, na vida de acordado aqui, nós estamos no estado de vigília. Tem o estado de vigília, que é esse que nós estamos, e o estado de sono, quando a gente dorme. Ele fala coisas que ele não tem conhecimento no estado de vigília. Vamos lá. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Resposta: sim. Muitas outras que julgam não se conhecer reúnem-se e se falam. Podes ter, sem que o suspeite, amigos num outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis, é tão frequente que vós mesmos o fazeis quase toda noite. Estou com uma tosse que já está há uns 10 dias e não vai embora. Já tomei antibiótico. Então, eu moro aqui no Fontela. Moro aqui no César Maia. Moro mal pra caramba. Vocês moram mal. Mora no Fontela. Mas vocês podem ter uma pessoa muito querida que mora lá na Suíça, que é um espírito muito caro a vocês, que mora nos Estados Unidos, ou que mora no Japão, ou na Austrália, seja em qualquer lugar. Quando vocês dormem, vocês vão se encontrar. E isso é muito frequente, quase todo dia isso acontece com a gente. Quando a gente sonha com alguém, poxa, mas eu nunca vi o fulano, estava conversando. Nunca vi nessa vida. Agora, aqui no centro, eu tenho muita dificuldade de sonhar. Eu não sonho, é difícil. Muito difícil eu lembrar de um sonho. Quando eu lembro, é milésimo de segundo. É muito difícil. Eu posso contar no dedo e sobra dedo de uma das mãos o sonho que eu tive na minha vida até hoje. Não sonho, não adianta. E a hora que eu peço todo dia para sonhar, peço para sonhar com a Lourdinha todo dia, não adianta, ela não quer nada comigo. Então eu não me lembro, não tem jeito. Mas é cabecinha dura mesmo. Não é que eu não veja, é porque quando vem para esse físico aqui a gente não lembra. Mas muita gente sonha com a gente. Ah, eu sonhei com o senhor, a gente estava trabalhando, muita gente sonha. Aqui no centro, de vez em quando, alguém vem contar um sonho que eu estava no sonho. Eu fico até contente, porque eu estava no trabalho, né? Pelo menos eu estava trabalhando aqui no centro. Então é comum a gente encontrar pessoas que conhecem e pessoas que não conhecemos nesta vida. Ir a lugares que a gente não conhece nesta vida, mas que a gente já viveu em outras vidas. Porque essa posição que nós nos encontramos, posição é posição social, onde nós estamos, ela é circunstancial. O que é uma coisa circunstancial? Não é para sempre, não foi sempre assim. Está sendo agora, é passageiro. Circunstancial, é passageiro. Não vou ficar aqui para sempre. E não é daqui. Eu já vivi em outros lugares. Então, eu tenho na minha alma a lembrança de outros lugares, a lembrança de outras experiências. Está em mim. Quando eu durmo, isso vem à tona. Eu deixo de ficar restrito a esta vida e amplio a minha capacidade de ver, de perceber, de lembrar. Quando eu volto para o corpo, fica restrito de novo. Quando a gente morre, também vem essa capacidade, você vai lembrar.
Então, por que eu fui nascer naquele lugar? Por que essa experiência? Vai vir claro. Nós precisamos passar por isso, ou por aquilo. Nós mesmos escolhemos. Alguma coisa foi imposto por uma necessidade qualquer. Então, quando a gente morre, a gente lembra de tudo. A lembrança vem à mente. Compreenderam isso? Tá difícil isso que eu estou falando? Não? Alguma pergunta? Muito bem. (415) Qual pode ser a utilidade destas visitas noturnas, já que delas não nos lembramos? Resposta: comumente dela fica uma intuição ao despertar. A gente está estudando aqui, na segunda-feira, foi ontem, a obra do André Luiz, No Mundo Maior. Está até aqui o livro. No Mundo Maior. E tem a preleção de Eusébio. A preleção de Eusébio. E nessa reunião, vão cerca de 1.200 pessoas. Eu ia achar aqui, mas vai demorar. E ele diz assim: vocês não vão lembrar dessa reunião quando voltarem para o corpo físico, mas isso vai ficar em forma de intuição na cabeça de vocês. Vocês lembram da noite de sono? Vocês dormiram quantas horas essa noite? Umas 6 horas, 8 horas? Eu durmo em torno de 6 horas. Eu durmo 11 e pouco, meia-noite, 11 e pouco. Aí quando dá 5 horas eu acordo, aí fico ali embromando um pouquinho, velho. Então eu durmo em torno de 5, 6 horas por noite. É pouco, né? Tinha que ser um pouco mais. Diz que o ideal são 8 horas de sono. Mas eu acho que vai também de organismo para organismo. Mas enfim, vamos pegar uma média aí, 6 horas de sono. Vocês lembram da noite de sono de vocês? Quem lembra? Não lembra. Pode ter tido um sonho ou outro. Uma coisa rápida, né? Alguém sonhou aí de vocês? Você sonhou? Você sonhou com o quê? Festa? Aí, ó, tá indo para festa, tá vendo? Dorme, tá indo para festa. Tá sonhando com festa. Pois é. Então, tá ligado em festa, né? Mas vamos lá. Mas é assim, é uma lembrança. Não lembra da noite toda. Mas o que é importante está a intuição na gente. Na hora que a gente precisar tomar uma decisão, a gente vai tomar a decisão correta. Por isso que a gente tem que dormir bem, para ter um dia bom. A gente rezar, pedir a Deus que nos proteja, que nos leve para um lugar bom, de estudo, de trabalho. Aí fica em forma de intuição. Lá na preleção de Eusébio, que está ali no livro No Mundo Maior, ele fala isso. E aqui, o livro dos Espíritos, então o livro do Chico está de acordo com o livro dos Espíritos, está na 415. Ó. Qual pode ser a utilidade destas visitas noturnas, já que delas não nos lembramos? Eu com certeza vim trabalhar aqui no centro, mas eu não me lembro. Então qual a utilidade disso? Comumente dela fica uma intuição ao despertar. E frequentemente originam certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que não são outras senão as que se adquiriram nessas conversações. Aí durante o dia as ideias vêm. Nessa obra aqui, eu acordava de manhã cheio de ideia, todo dia. Todo dia. Faz assim, puxa para ali. O arquiteto só faltava arrancar a calça pela cabeça.
Então, por quê? A ideia vinha bem clara na cabeça ao despertar. Eu me lembrei de ter conversado, não, mas eu abri o olho, poxa, aquela sala tem que ser feita assim, vou fazer a divisão assim, assim, o auditório vai ser assim, tudo vinha. Então eu não me lembrava, mas a intuição vinha e no decorrer do dia a gente ia tomando as decisões. Agora, que tem ali é pouca coisa, nem me preocupo mais. O que tem que ser feito ali é o óbvio. Aí eles estão fazendo ali. O restante da obra, né? 416. Tá bom? Vamos pegar somente mais uma questão para vocês não cansarem. Se desse, eu ia até 418. Vocês aguentam um pouquinho mais? 5 minutinhos? Ó. 416. O homem pode, pela sua vontade, provocar as visitas espirituais? Pode, por exemplo, dizer, ao preparar-se para dormir, esta noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Isso pode acontecer? Sim, ó. Mas olha o que acontece. Eis o que acontece. Às vezes eu digo assim, eu quero me encontrar com fulano e falar com ele tal coisa. Aí durmo pensando no fulano. Mas quando a gente adormece, ó, o homem adormece, seu espírito desperta. E aquilo que o homem havia resolvido, o espírito está frequentemente bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao espírito desligado da matéria. Como homem eu tenho interesse, sim. Mas quando eu durmo, aquilo é coisa lá da matéria, eu não quero nem saber disso. Eu vou atrás dos interesses do espírito. Isso acontece com frequência. O que eu julgo importante aqui na vigília não é importante como espírito imortal, quando eu me desprendo do corpo. Eu vou atrás de outros interesses. Isto para os homens já bastante elevados. Os outros passam de maneira muito diversa a sua existência espiritual. Agora, para o homem comum, aí é diferente. Para os homens mais elevados, que têm os seus interesses na vida espiritual, é diferente daqueles que têm apenas os interesses na vida material. Isso é diverso da sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode, portanto, acontecer que, conforme sua motivação o predisponha, o espírito vai visitar pessoas que deseja, mas pelo fato de ter vontade quando desperto, não há razão para que o faça. O que ele está dizendo? Então você pode sim visitar a pessoa que você deseja, dependendo do seu interesse, né? Dependendo, você pode se locupletar nas paixões. A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. A paixão pelo sexo, pelos vícios, pela gula. Então você pode dormir, eu vou sair, eu vou fazer isso. Isso pode acontecer. Então, depende do espírito, depende do homem, como ele vê a vida espiritual. (417) Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e formar assembleia? O que vocês acham? Nós podemos nos reunir e formar uma assembleia como espírito durante o sono físico? Sim, né? Sim, sem dúvida alguma. Os laços de amizades, antigos ou novos, frequentemente reúnem assim diversos espíritos felizes por estarem juntos. Tem uma observação de Kardec. A palavra antigo é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Ao despertar, trazemos uma intuição das ideias que aurimos nessas conversações ocultas, mas ignoramos-lhes a fonte. Então, a gente se reúne sim.
E muitas vezes amizades antigas. A gente não lembra de agora. Mas nós temos muitos amigos e podemos nos reunir durante o sono. Vamos nos lembrar do passado e vamos ficar felizes por estarmos juntos. A última questão agora. Eu andei rápido demais? Nós estamos estudando há 45 minutos. Eu vou ler aqui a última questão agora. A 418. Que a próxima semana a gente continua aqui na transmissão oculta do pensamento. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, embora não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em estado, em espírito, e saber assim que ele estava vivo? Poderia, neste caso, ter a intuição disto ao despertar? Então eu tenho um amigo que eu acho que ele morreu. Morreu ou não morreu? Estou em dúvida. Eu posso dormir, encontrar com ele, saber que ele não morreu e quando despertar eu ter a resposta? Essa que é a pergunta. Resposta. Como espírito ela pode certamente vê-lo e conhecer sua situação. Se não lhe tiver sido imposto como prova crer na morte do seu amigo, ela terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter o de sua morte. Então, tem casos que você não pode saber, que é uma prova para você. Ficar na dúvida. Até mesmo um parente sumiu, desapareceu. Aí se procura, morreu ou está vivo? E você não tem resposta, você fica em suspenso. Você passa, às vezes, acidente. Uma vez, teve um acidente de um helicóptero, tem um helicóptero da Marinha, e o piloto desapareceu. O piloto e o copiloto desapareceram. Não encontraram nem o helicóptero, nem o piloto. E a esposa estava desesperada, ela foi lá no centro, ela queria saber notícias. Mas, olha, nada pode ser dito, não se sabe. Então ela ficou naquela agonia, aí passa um dia, a gente fica na esperança, né? 2 dias, uma semana, aí a esperança começa a se perder. 10 dias e a gente conclui que a pessoa desaparecida morreu, mas não pôde ser dito. Aí o caso do Ulisses Guimarães, desapareceu. Procura, até hoje ninguém sabe. Pois é. Não vão encontrar, porque era prova para a família, prova para o espírito. Eu não vou falar aqui em público, né, porque eu ouvi o médium falando também, estava preso lá, mas enfim, umas pedras, porque era prova para o espírito, prova para a família. Agora, o que fez o espírito para passar por essa situação? O que ele fez? Será que ele foi um pirata para morrer no mar e desaparecer? O que ele não fez lá no passado? Então tem uma razão de ser. Por isso não se encontra. O médium às vezes sabe, mas não fala. Não pode falar. Às vezes o médium até vê, mas não divulga. Não pode falar. Pois é. Aí é uma prova para o parente que fica, né? Para a mãe. Enfim. Quando teve aquele terremoto lá no Haiti, morreram algumas pessoas, morreram militares, morreu aquela religiosa. A esposa de um militar buscou lá no centro notícia, apoio, ajuda, lá no Leon Denis, quando eu trabalhava.
E o médium lá que atendeu, não era o altivo não, o altivo já estava desencarnado. Disse para orar, para esperar e tal. E já estava passando ali uma semana já e não me encontrava. Não encontrava a pessoa, nem viva nem morta. Mas depois que a pessoa foi embora, aí eu perguntei, vem cá, você não viu nada? Porque o médium tinha dupla vista, um médium experiente, você, Nilton, ele está preso debaixo de uma pedra. Ele já está agonizando. Ele vai ser encontrado, morto. Ele já está no finalzinho que ele já está agonizando. Agora você vê, ele podia passar isso para a mulher da pessoa que estava lá preso? Não podia. E de fato, dias depois encontraram ele morto lá debaixo de uma pedra, dos escombros, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Allan Kardec o seu trabalho, seu imenso trabalho, a sua didática, para a gente compreender a vida espiritual, como trouxeram os espíritos. Obrigado a esses espíritos que fizeram parte da codificação. Obrigado ao altivo, obrigado Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe os nossos propósitos, que é o de conhecer e nos tornarmos criaturas com mais fé, com mais esperanças, com mais esperança e força para viver e enfrentar as dificuldades da vida e do mundo que naturalmente vêm ao nosso encontro todos os dias. Deus proteja a nossa casa de amor. Então, em nome desses amigos espirituais, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. CEAF, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa